Olá! Chegamos no nosso terceiro encontro do canal do desenvolvimento. Eu sou Ana Beatriz Chamati, psicóloga da infância e da adolescência. Estou aqui com o Mauro, psiquiatra da infância e adolescência. E a gente vem aqui trazer uma pessoa muito especial, ninguém mais, ninguém menos que Carla de Pierro, psicóloga do esporte, é uma pessoa reconhecida na sua área. Queria agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente, seu tempo, bater esse papo. Acho que além desse momento a gente tem muitas afinidades, né? E te trazer um pouquinho para você é, acrescentar e se apresentar e começar contando para nós como é que foi o seu início na psicologia do esporte? Se é algo que você desde sempre pensava, às vezes eu conto um pouquinho que eu tinha 12, 13 anos, falava que ia trabalhar com criança, para a gente conhecer um pouquinho a tua história nesse lugar. Uhum. Bom, eu me formei na PUC e eu descobri no quinto ano que existia a psicologia do esporte, era algo super novo na área. E quando eu descobri, eu falei, bom, é isso que eu quero fazer. Eu sempre fiz natação a minha vida inteira. Durante a faculdade, eu comecei triatlon, já fiz 2 Ironman, 770.3. Então, assim, fiquei sempre muito envolvida com esporte. Surfo, sou faixa azul de jiu-jitsu, meu irmão é educador físico. Então, o esporte sempre foi um lugar muito minha casa, assim. Então, quando eu descobri que existia a psicologia do esporte e eu sempre gostei de competir, eu falei, eu quero trabalhar com os atletas, eu quero ir para uma Olimpíada, eu quero viver nesse ambiente. E foi isso que eu fui fazendo. Fui fazer a especialização, fui da primeira turma do Sete Sapiens, em Que especialização em idade você tinha no psicologia. quinto ano? Tinha 18 anos. Não, não, No quinto quinto, ano, 21, né? 21. Você 21. entrou. Sei. 21 anos, e eu engravidei no quinto ano da faculdade. Então, meu filho nasceu no dia que eu entreguei meu TCC. Eu fui fazer minha especialização com bebezinho, e minha vida inteira, a minha carreira inteira foi junto com meu filho, que, óbvio, foi parar no esporte. Amava futebol, jogou bola, foi fazer a universidade fora, como estudante atleta, então eu sempre tive muito envolvida com esporte. E aí eu fui estudar psicologia do esporte, mas eu vi que não bastava só entender das técnicas de psicologia do esporte, fui me aprofundar. Foi quando eu te conheci, fui me aprofundar em terapia analítico-comportamental, o que hoje em dia é o PAR, né? Instituto PAR, mas era Núcleo Paradigma. E me ajudou demais, principalmente porque hoje em dia a gente enxerga a psicologia do esporte como a psicologia clínica do esporte, né? Entendendo que a gente tem que olhar para essa pessoa, entendendo que essa criança ou esse adulto atleta pode estar vivendo alguma questão de saúde mental, eu tenho que ter ferramenta para olhar, para diagnosticar e para tratar casos de saúde mental, para depois a gente pensar em performance. E Ô, hoje não, pode falar, pode falar. a gente está falando de quanto tempo seu de experiência nessa área. A idade do meu filho, 23, 24 anos, né? Desde que eu me formei, eu trabalho com isso, então vão fazer 24 anos. Quer falar um pouco dessa experiência, os seus lugares hoje e seu trabalho? Eu comecei trabalhando no terceiro setor, no Instituto Ayrton Senna. Tinha dentro do CPUSP um projeto que chamava Projeto Esporte e Talento. Comecei lá com crianças que jogavam handball, que faziam canoagem, mas eu sempre quis ir para o alto rendimento, então comecei trabalhando no Instituto Vita, que tinha um médico da seleção de judô, aí fui trabalhar com o Honorato, que já era um medalhista do judô, e dali em diante comecei a trabalhar com os atletas, fui chamada para trabalhar no COB com a Ana Marcela, que era um grande potencial quando ela ainda era bem menina, devia ter uns 18 anos. E daí em diante comecei a trabalhar com outros vários atletas. Entrei no tênis, natação, trabalhei com vários atletas de natação. Hoje em dia eu trabalho com muita gente. Surf, ginástica, vôlei, trabalho com o Bernardinho há 4 temporadas. É, e é o ambiente que eu mais adoro. Eu faço realmente o que eu amo, assim, dá trabalho. E envolve uma vida que não tem final de semana, não tem feriado, porque é a vida do atleta, é a vida do treinador, mas é muito, muito recompensador, porque é um ambiente que eu sempre gostei, que eu tenho muita afinidade. E eu entendi que você trabalha na psicologia do esporte, tanto para quem está começando, né, Carla, quanto para atletas que já estão num nível
profissional, num nível Uhum. de seleção. E como que é trabalhar com esse espectro, assim, da relação do esporte, tanto no começo ali, né, onde já tem um espaço grande para alguém que está, mesmo que seja um espaço de hobby, um espaço amador, versus trabalhar essa relação para um atleta de alta performance, às vezes que está numa seleção brasileira. Existe alguma diferença? Como é que é esse espectro? Porque é interessante que você, É pelo muito que eu entendi, diferente. você tem uma amplitude enorme, Sim. assim, de atuação. Sim, eu trabalho desde a criança de 8 anos que está no kart, até o jovem de 15 que está na natação e a vida dele envolve o final de semana inteiro treinando, a semana inteira, dividindo escola com natação, e o atleta de alta performance que vai lá e ganha medalha olímpica. Então, e os amadores, que são os maratonistas, os triatletas, os tenistas que, né, têm a sua vida e vão lá e querem competir, fazer os seus recordes pessoais. Então, é bastante gente e cada cenário é muito específico, né? Trabalhar com a criança é uma coisa e eu nunca trabalho com a criança sozinha, é sempre junto com os pais, orientando os pais. Trabalhar com o jovem, vem os pais junto também, que é um adolescente em desenvolvimento, e aí entra o treinador, que ganha uma figura muito importante na vida do jovem, é uma grande referência, alguém que vai ajudar, direcionar algumas coisas. E com atleta profissional, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, é o treinador, é a família, né? Eu não deixo de trabalhar com a família também. É o fisioterapeuta, um médico, preparador físico. Então, é um trabalho que envolve muitas pessoas e que a psicologia entra como mais uma engrenagem para a gente cuidar da saúde e da performance daquele atleta. Que é um conjunto de coisas, né? De áreas, enfim. Sim. Dá pra dizer que é mais difícil? Ou não seria exatamente esse termo? Eu acho que tem desafio em todos. Todos os atletas têm desafio. Tem desafio na criança. A diferença é que com o esporte profissional, o desafio é a pressão. Eu recebo a mesma pressão do meu chefe do COB que o atleta recebe do patrocinador. É assim, aí, o cara tá pronto? Né? Então, assim, eu sou responsável pela preparação mental de um atleta que tá lá para ganhar medalha. Se ele não ganha por uma questão emocional, em parte essa culpa é minha também. Então, eu tô sob pressão quando eu trabalho com os atletas de alto rendimento. Né? Quando falam que um atleta não foi bom do ponto de vista mental e eu sou a psicóloga, supostamente eu sou responsável, né, por isso também. Então, acho que essa é a diferença, né? Esse atleta tem visibilidade, eu trabalho com atletas que são conhecidos mundialmente, então tem um peso e tem uma responsabilidade. E como é ser atleta e trabalhar com os atletas, né? Não imagino que todo psicólogo do esporte necessariamente seja atleta né? Como que isso funciona? Eu acho que facilita tanto. Porque, assim, eu vivi o que é competição, eu vivi o que é a lesão, eu tô recuperando um LCA. Um dos meus atletas falou: nossa, até a cirurgia se resolveu fazer para saber como que é a recuperação, né, de um joelho. Então. E que foi difícil esse momento, né? Super, super. Imagina, um LCA, assim, demora praticamente um ano para se recuperar totalmente. E sem a preparação física, a fisioterapia todo dia, não tem como. Então, ter a disciplina e conseguir fazer todo dia o que precisa ser feito ajuda muito na reabilitação. Mas eu acho que o que mais me ajuda é a linguagem. É conseguir acessar o atleta na linguagem que ele entende e sem, sabe, rebuscar demais, entender esse ambiente. Eu acho que o que me ajudou muito foi as relações que eu tive com os meus treinadores. Então, para mim, treinador foi sempre referência, foram pessoas que foram importantes na minha vida para desenvolver quem eu sou. Então, eu respeito demais os treinadores, eu consigo estabelecer uma relação interessante, eu sei a importância deles na vida de cada atleta, seja um atleta que é criança ou um atleta que é mais velho, porque mesmo eu mais velha, eu gostava do feedback do meu treinador. Ele me dava um algo a mais. Então, ter vivido isso como atleta me aproxima dos treinadores, a minha linguagem com o treinador, que é o chefe, né? Ela é acessível e eu acho que isso aumenta a chance de eu conseguir trabalhar com ele e conseguir trabalhar com o atleta também, porque já vivi na pele do atleta, né? Então, isso me ajuda demais. Eu tenho uma atleta do COB que me encaminharam e disseram assim, ó, essa aqui é bem difícil, tá? Eu falei assim, tá bom, gosto de atletas difíceis. E passado, sei lá, um ano que eu tava com ela, ela falou assim, você sabe, né, que eu só continuei a sessão com você aquele dia, primeiro dia, porque eu olhei e o seu relógio era um Garmin. E aí eu falei assim, acho que essa mulher deve entender um pouco de esporte. Né? Então, assim... Acho que vale até para falar o que é o COB, Carla, para quem está assistindo e não sabe. O COB é o Comitê Olímpico Brasileiro.
É o lugar que cuida dos atletas elite, né, do Brasil. Não necessariamente ele cuida do desenvolvimento, ele realmente cuida desse atleta que tem chance de ganhar a medalha olímpica. E dentro desse comitê tem vários profissionais, são eles que organizam toda a missão, as missões dos Jogos Pan-Americanos, das Olimpíadas. É esse comitê que organiza absolutamente tudo isso, que cuida, que faz a gestão e a relação com as confederações de cada modalidade. E dentro desse comitê tem profissionais de saúde, tem profissionais de esporte, tem uma área de avaliação e de ciência. E aqui no Brasil, assim, eu digo com muito orgulho que a gente tem, assim, os melhores profissionais dentro desse comitê. A nossa medicina não tá atrás de ninguém, a nossa psicologia, a gente, sabe, faz coisas até melhores do que outros comitês, né? Eu tenho formação no Comitê Olímpico Internacional de Saúde Mental em atletas de elite. Os nossos fisioterapeutas são os melhores, são amados no mundo inteiro. A nossa formação aqui é muito diferente da formação na Europa. E às vezes as pessoas não têm essa noção, né? Talvez para a gente falte realmente no nosso país todo um cuidado com o desenvolvimento, o incentivo do esporte. Infelizmente, o esporte nas escolas ele é visto como algo que não é tão importante e assim, é uma bobagem, né? Porque a gente tem um monte de dado que mostra que essa criança que se mexe, se movimenta, amplia a chance de ter, né, um monte de desenvolvimento cognitivo e não aquela criança que fica sedentária, né? Depois vocês podem falar isso melhor do que eu. E todo o desenvolvimento motor, né? E tudo que o esporte traz para a criança e todo as experiências que ela pode viver. Então, a gente não tem isso tão desenvolvido como tem, por exemplo, Estados Unidos, onde o esporte está na vida da criança, né? E está na vida dos atletas. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos é o que ganha mais medalha nos Jogos Olímpicos. Daqueles atletas que ganham medalha, mais da metade é atleta universitário. É atleta que estuda. E aqui no Brasil as pessoas falam, ah, não, atleta não estuda. Não existe não estudar. Né? Então a gente tem incentivado muito a mudar esse discurso. Atleta estuda sim e deve estudar. Atleta bom é atleta inteligente, que também pensa, que desenvolve o intelecto, que tem boas tomadas de decisão. Todo esporte você precisa tomar decisão, você precisa pensar, você precisa raciocinar, né? Então a gente vem desenvolvendo esse outro jeito de encarar o que é alto rendimento. Não é só comer, dormir, treinar. É comer, dormir, treinar e estudar. Comer, dormir, treinar bom de bola, bom na escola, né? Tem até um mote assim isso. que as pessoas falam brincando com essa relação do esporte com os estudos, né? Pois é. Então assim, puxa, se a gente usasse essa ferramenta do esporte, né, para desenvolver as crianças, para ter mais atleta, no nosso país é gigantesco e a gente provavelmente perde um monte de talento porque a gente ainda não tem, né, organizado esses lugares para se desenvolver. Agora, o COB tem toda uma organização para esse atleta que já chega razoavelmente pronto. E aí esse atleta vai ter absolutamente tudo. Todo respaldo, se ele precisar viajar, se ele precisar morar fora, no melhor lugar de treinamento, o COB vai ajudar. E é por isso que a gente tem as medalhas que a gente tem. É porque realmente tem esse apoio, né? Agora, tem esse apoio para esse atleta que já é elite. Né? Já tem um certo nível ali que a gente tem um apoio bacana, né? E eu fiquei curioso, você falou do atleta difícil, aquela atleta era difícil. O que seria um atleta difícil? Então, o que as pessoas chamam de atleta difícil, né? Atleta difícil é aquela pessoa que tem opinião, é aquela pessoa que questiona, é aquela pessoa que não aceita qualquer tipo de treinamento, é aquela pessoa que vai dizer o que tá errado, é aquela pessoa que vai dizer aonde tem abuso, né? Então, atleta difícil, geralmente, atleta com personalidade. E que num ambiente, né, que prefere que tenha um monte de soldadinho, que fique respeitando um monte de regra, mas que não questiona, é um atleta difícil. Né? Por isso que eu gosto dos atletas difíceis, porque eles trazem uma bagagem incrível, eles vão dizer o que tá ali, o que tá acontecendo, como eles olham para aquele ambiente. Que é um sistema isso, né? Não é fácil tá aí. Não, Exato. não, você imagina uma seleção, né? Você quer ser selecionado, você vai fazer aquilo que aquele treinador prefere, o que ele gosta, né? Então, se você é uma ginasta e a treinadora, que é uma menina que pesa 30 quilos, você vai fazer absolutamente de tudo para chegar naquele peso, para conseguir ser selecionada. E não necessariamente isso está fazendo bem para você. Né? Então, é um ambiente que tem muitos fatores, né? E que se a gente não cuida do desenvolvimento, né, desse jovem, para ele ser crítico, para ele ter sim posicionamento, para ele conhecer sobre treinamento, alimentação, descanso, ele pode
né, não tomar boas decisões ou ir num fluxo que não vai fazer bem para ele. Você falou um pouquinho da tua relação com o treinador, e aí, né, ampliando para o que você acabou de dizer, como é quando essa relação, a sua relação com o treinador, ela não é tão satisfatória, tão bem estabelecida? Não dá para ter trabalho. E assim, raramente isso acontece comigo, talvez porque a primeira coisa que eu tento fazer é realmente conquistar uma relação de confiança com esse treinador. Porque aí sim o trabalho acontece. Se dá alguma interferência ou se essa pessoa tem alguma dificuldade ou se sente ameaçada, não tem trabalho. Não tem trabalho. Então, essa relação com o treinador, ela é bem importante, né? De ter confiança, de ter espaço para falar, de tirar dúvida. Eu trabalho com o Bernardinho há 4 anos, né? E quando ele me chamou, ele falou assim, eu quero aprender mais. Talvez o nosso treinador mais vitorioso falou, eu quero aprender mais, eu trabalho com meninas, elas estão inseguras, a coisa não tá andando e me diz onde eu tô errando, porque eu quero aprender mais. E aí, quando o treinador fala isso, beleza, então eu vou dizer, posso falar mesmo? Então, dá pra gente ter uma troca quando a gente tem um treinador querendo essa ajuda. E hoje em dia, cada vez mais os treinadores querem, porque é muito desafiador trabalhar com pessoas. Né? Então, assim, maravilhoso. Ele sabe entregar o treino, ele sabe o que precisa ser feito do ponto de vista técnico e tático, mas e aquela atleta que tá com medo ou que tá insegura? E aquele cara que não tá confiando mais na perna dele depois da lesão? Então, assim, vai ter um espaço que o treinador não tem mais dificuldade de acessar, porque ele não tem nem o instrumento pra mexer ali. E aí ele traz as pessoas pra ajudarem ele. E aí é um time. Né? A psicóloga, o fisioterapeuta, o médico, a nutricionista. E aí a gente trabalha em equipe. E essa relação de confiança, né? Porque eu acho que quando você conta do relógio, ela tipo, é um sinal de eu posso confiar em você, que ela tá te contando, que ela viu em você. Né? Pra começar a estabelecer e caminhar nesse processo. Sim, e sem essa relação de confiança também não tem trabalho com os atletas, porque eles precisam confiar que eu tenho alguma coisa para entregar ali, que o que eu falo com eles não vai sair para qualquer lugar. Né? Então, por mais que eu tenha uma relação de confiança com o treinador, eu não posso ali falando para esse treinador tudo que acontece na nossa sessão. Então, tem que ficar claro para ele, olha, a nossa sessão é nossa. Se tiver alguma informação importante para te passar, eu vou pedir autorização para esse atleta. E aí a gente consegue criar um ambiente de segurança para, de fato, desenvolver o atleta e ajudar esse treinador. É interessante porque você falou que o atleta muitas vezes é difícil para o sistema ali, para o treinador, né, ou para a equipe, né? Não necessariamente isso é uma demanda dele, é dos outros, né? Então você tem que de alguma forma mediar. Você acabou de falar a importância da relação com o treinador. Então como que é essa mediação, sendo que às vezes a demanda não é do próprio atleta, é do treinador ou é da equipe? Olha, é difícil, mas ao mesmo tempo você vai ter que transformar essa demanda que às vezes é da equipe ou do treinador em alguma motivação para existir uma mediação. Então você está me falando que o trabalho da psicologia do esporte, né, o seu, tem muito a ver com mediação, né, reorganização de comunicação ali. E voltando a esse exemplo do atleta difícil, assim, como que faz essa aliança de você e reorganiza essa aliança com o técnico ou com a equipe ou com a estrutura esportiva ali? Tem uma coisa que ajuda no esporte, que é o seguinte, todo mundo quer ganhar. O atleta quer ganhar, o treinador quer ganhar, eu também quero ganhar junto com eles. Né? O fato de todo mundo querer a mesma coisa ajuda, e aí, óbvio, a gente tem que alinhar esse querer. Mas né? isso é maravilhoso, porque a já terapia, tá pronto ali, tipo, né? às vezes os pais querem coisas completamente diferentes para a criança. E a motivação não é óbvia, aí você tá falando, a motivação ali tá colocada, é explícita ali. É explícita, as meninas querem ganhar, o treinador quer ganhar. Às vezes eles estão se batendo, só que a gente quer chegar no mesmo lugar. Então, às vezes, meu trabalho gente, a gente quer chegar no mesmo lugar. Talvez a maneira como esse treinador tá falando não tá sendo tão efetiva, vamos fazer ajustes. E a maneira que essas meninas estão escutando, olha, elas estão entendendo isso aqui, você precisa falar de um jeito melhor. Porque, assim, elas estão se sentindo pressionadas ao invés de se sentirem, né, motivadas para fazer aquilo ali. Então, a gente vai costurando, né? Muitas vezes eu falo, meninas, calma, ele só quer o melhor de vocês. Se esse treinador tá cobrando nesse tanto, é porque ele confia em vocês. Então, assim, calma, tira os excessos, pega o que interessa e vamos junto conquistar o que todo mundo quer junto.
né? Então, isso é o que ajuda muito a gente, esse foco, né? E a costura das conversas, assim, ela é muito cuidadosa. Eu diria que a coisa mais importante de um psicólogo do esporte é saber costurar as conversas, criando relações de confiança, com cuidado do que vai falar, de quem vai falar, porque você perde a confiança de um atleta, já era. Você não reconhece, você não resgata mais. Ah, por que você foi falou isso aqui pra ele? Por que você fez isso? Sim, já era. Já era. Você vira né, um inimigo ou uma ameaça, né? Então, essa costura é com muita delicadeza, é Uhum. conhecendo muito o atleta, é usando, escolhendo as palavras, não falando tudo, porque você não precisa falar tudo. Você precisa falar o que precisa ser dito, mas tem coisa que não expor o atleta, não expor o treinador, e costurando nessa direção de não é aqui que a gente quer chegar, vamos chegar lá juntos, né? Como é pensar um pouquinho assim, né, em atleta de alta performance, que aí é esse atleta olímpico, e, e a questão do rendimento. A gente estava até falando um pouquinho, né? Eu muitas vezes, uma criança que falava para mim, tirou um 9 e não estiver satisfeita, eu vou trabalhar ali para ela aceitar esse lugar, né? E até onde você se exige, ou a família que entra nessa. Que aí eu acho que também já abre para uma outra. Para outra aba, assim, mas pensando nessa alta performance mesmo, né? Uhum, Esse equilibrar a vida e uhum. ser esse atleta. Eu acho que a parte legal do esporte é que, assim, não dá pra ganhar todo mundo. Né? Então, só um ganha. E essa exclusividade ensina a gente que nem sempre a gente ganha. E que para ganhar vai ser muito difícil. E que para ganhar eu vou ter que me esforçar bastante. E que a gratificação não vai ser imediata. Eu acho que essa é a coisa mais interessante que o esporte tem, principalmente para ensinar crianças e adolescentes. Eu não vou surfar a melhor onda da série de cara. Eu não vou fazer gol no primeiro jogo que eu for jogar. Eu não vou ser a melhor ginasta ou fazer, sei lá, a melhor pirueta na primeira vez. Eu vou começar beginner. Eu vou ter que me dedicar muito para um dia fazer um gol ou para ser escalado como titular. Isso vai ensinando sobre processos. Depois dos processos que a gente começa a querer, depois que a gente ganha, que a gente quer continuar ganhando ou quer ficar buscando essa perfeição, né? A perfeição dentro do esporte ou o perfeccionismo, ele é bem visto, porque o perfeccionista é aquele que fica obcecado por melhorar sempre. Então, essa criança ela vai se diferenciar, esse jovem vai se diferenciar, mas provavelmente é o que sofre mais, né? Porque ele nunca tá vendo o lado bom da coisa, ele tá vendo tudo que tá faltando. Então ele vai provavelmente pode ser mais ansioso ou pode olhar sempre com um olhar meio negativo para aquilo que ele tá alcançando, não valorizar um feedback positivo. Um 9, por exemplo, para ele é ruim, porque ele quer o 10. Né? Então, a gente vai ensinando os atletas que, assim, primeiro que não dá para ganhar sempre. Nem o Federer ganhava todos os jogos, né? Nem o melhor jogador de futebol faz gol em todos os jogos. Uhum. Então, é sobre essa relatividade de tem um processo. E tem uma coisa no esporte que é interessante, que é a periodização do treinamento. O atleta nunca está treinando na sua mais alta performance, ele está tentando buscar o seu alvo. Né? Então, o atleta que é nadador, ele está buscando um mundial e ele está buscando os Jogos Olímpicos. As outras competições, elas são provas que são, né, metas que ele vai cumprindo para ter a melhor performance naquele momento mais importante. E essa periodização significa que eu preciso ir treinando para estar melhor aqui. E depois que eu chego no meu alvo, eu tenho que descansar, eu perco rendimento, eu descanso, eu dou uma engordadinha, aí depois eu volto e começo tudo de novo. Essa é a parte difícil de ser atleta. Você conquista seu auge, aí você descansa, você perde um pouco de técnica, de condicionamento, e aí você tem que começar tudo de novo. E que conquista pelo processo, É né? pelo Do dia a processo. dia. Mas eu fiquei pensando muito no como equilibrar, assim, né? Você falou um pouco do. Aqui vai falar, meu treinador tá me impressionando muito. Mas talvez esse que queira a excelência, ele nunca vai falar que o treinador tá pressionando muito, Nunca. imagino eu. Porque ele quer ali, né? Ele Assim. quer. Eu tô atendendo uma atleta que um treinador que a gente tem uma relação muito boa falou: "Ah, me ajuda com essa atleta, por favor. Ela tá com uma dor e eu não acho que essa dor, acho que é meio psicológico e ela tá pensando em abandonar o esporte e eu fiquei assustado. E aí eu vou lá conhecer a menina, que é uma super atleta, e ela fala o seguinte pra mim. Eu perguntei, você tá com dor? Tô, tá doendo muito. E dói quanto agora? Puxa, 9, você não tá fazendo nada. Você já falou que essa dor é 9 pro seu treinador? Ela falou, não.
Mas me explica por que não? Ah, porque eu não quero parar de treinar. E se eu falar que tá doendo, ele vai diminuir meu treino. Uhum. Então, essa atleta perfeccionista, ela não, às vezes ela vai esconder o que ela tá sentindo para não abrir mão de perder performance, perder treino, perder a avaliação positiva do treinador. Só que não é o melhor caminho. Mas é louco, né? Tô pensando aqui que da série do Senna, né? E que a gente já sabia, inclusive, mas aquela corrida que ele fica com a dor, que ele perde a marcha, Aham. sabe? E que ele fica com a dor lá. E ele, a hora que ele acaba, ele não consegue, ele leva um tempo pra voltar. Sim. Que ele alcançou esse lugar porque ele foi nesse Nesse limite, No limite da limite. dor. esse limite. Então, mas esse limite da dor, de novo, né? A história do no pain, no gain, né? As pessoas não gostam muito do que eu falo, mas assim, gente, no pain, no gain tá ultrapassado. Hoje em dia, com tudo que a gente tem de medicina esportiva, de reabilitação, preparação mental, a gente não coloca o atleta num limite a ponto dele quebrar fisicamente e mentalmente. A gente tira o sangue do atleta, o atleta responde o questionário de manhã de percepção de sono, de recuperação, de percepção de dor. Então, se ele não tá bem, a gente já cuida dele. A questão é, você tá na final olímpica e depende de você segurar a sua dor, você ganhar a medalha, aguenta a dor. Perfeito. Você tá no Brasil para fazer a sua primeira corrida e ganhar no Brasil, e você é o Ayrton Senna e acabou a marcha, se vira. Vai ganhar esse negócio. A questão é a gente generalizar que todo dia tem que ser na dor. Todo dia tem que ser no limite. Isso quebra. Aham. Isso tá errado. Do ponto de vista de ciência, não faz sentido colocar uma criança para sentir dor. Tá bem errado, por sinal. Né? Crianças atletas não devem sentir dor. Crianças atletas que estão se lesionando, tá errado. Tem a ver com excesso de carga, falta de recuperação, né? Então, o que uma criança faz no treino é totalmente diferente do que um adolescente faz e do que um adulto faz. Porque esse corpo está em desenvolvimento, e não só o corpo, mas esse cérebro. Então, o nível de exigência física e emocional precisa estar ajustado a quem é esse atleta, né? Ensinar no pain, no gain para uma criança, a gente está errando muito feio. Porque essa criança precisa ter percepção de esforço, percepção de dor, ela precisa reconhecer isso, pedir ajuda, saber o que ela faz para diminuir essa dor. Tenho sede, bebo água, tô com fome, como. Né? Então, assim, Que até antigamente... voltando para esse lugar que eu tava falando do 9 e 10, né? O que você precisa fazer para ter o 10? Porque se for na dor, tá tudo bem você ficar com 9. Agora, se for né, de outro lugar. Então, para ser 10 como atleta, você tem que saber que você tem que dormir. Você tem que saber que você tem que descansar. Você tem que saber que você tem que comer bem antes e após o treino. O atleta que é nota 10, ele não fica pensando só em ganhar. Ele pensa no processo, ele sabe reconhecer o processo que ele precisa fazer para chegar numa probabilidade dele ser a medalha de ouro quando ele for competir. Isso significa, assim, o dia dele ter várias escolhas e ele escolher pelo... Puxa, esse aqui é o caminho que me aproxima do processo que aumenta a minha performance. Né? E aí, a vida do atleta jovem e adolescente é uma vida que é diferente. Ele vai precisar escolher pelo esporte, pelo treino, pelo sono e não necessariamente pela balada, por comer uma comidinha saudável e não o Big Mac, né? E isso não necessariamente é fácil, né, para os atletas jovens. E aí entra, às vezes, os conflitos com a família, com o treinador, principalmente na adolescência, às vezes na vida adulta. Tem atleta adulto que às vezes as pessoas ficam puxando a orelha dele assim, cara, o cara já tem 20 anos, 20 e tantos, e ainda não aprendeu o processo, mas tem vários processos que ajudam o atleta, né? Comportamentos que levam ele pro lugar mais alto do pódio. Mesmo assim, não é garantido. Acho que isso que é importante as pessoas saberem, né? Assim, nada garante você ganhar. Às vezes a sorte, às vezes o vento soprou para um lado. Às vezes também porque não é aquela coisa assim, né? Eu vou fazer para ganhar. Eu vou fazer porque tem sentido na minha vida. Isso. Porque faz parte do que eu valorizo enquanto pessoa. Exato. Faz parte... Eu gosto do processo. Né? E faz parte dos meus valores seguir nessa linha. Eu tenho o valor de ser disciplinada, então aqui faz sentido. Né? E aí me comprometo com esses comportamentos que me levam em direção aos meus objetivos. É interessante você falar do processo, porque o esforço do esporte e o estresse do esporte lembra bastante outros esforços, estresses que a gente acompanha, né, na clínica. E é difícil para as famílias e para as crianças e para os professores entenderem que é um espectro, ou seja, é um copinho que pode ir do 0 ao 100, que em geral a gente busca um ponto ali
de esforço ou de sofrimento que seja tolerável, que seja um esforço, que seja um sofrimento que gera crescimento, Uhum. né? E o ser humano, ele tem esse espectro. Se você não sofre, nesse sentido, se não tem um desconforto, um esforço, realmente não vai ter crescimento. Mas as pessoas representam o sofrimento como a outra ponta, um sofrimento que muitas vezes é extremo. E aí a palavra até famosinha hoje é tóxico, né? Então Uhum. é um sofrimento que tem risco biológico, que tem risco Uhum. psicológico, e aí não faz sentido. É contraproducente, até para a pessoa que está no 9, que a Bia falou, e quer tirar o 10. Não, você não vai conseguir dormindo menos, né? Estudando mais ou treinando mais, não adianta, você tem É que isso. descansar. E aí é um tiro no pé, né? Então Uhum. é interessante a gente pensar nesse espectro aí que você falou do esporte, do esforço, que também aparece em outros campos da vida, Uhum. né, Carla? E eu acho que tem os dois, as duas extremidades, né? Essa coisa de, às vezes, se esforçar demais quando não precisa e o se esforçar de menos, né? Ai, tá sofrendo Sim, muito. Ai, que é o então acho que é contrário ali. melhor. Não, Sim, então, ai, tadinho, tá acordando muito cedo, o treino tá muito puxado. Então, assim, tá, você quer ser atleta, você vai precisar, né, treinar. Você vai precisar acordar cedo, você vai precisar comer direito. Né? Você é atleta e você é jovem, você vai precisar estudar e dar conta da escola e dar conta dos treinos. que é um exagero da zona de conforto também ali, né? Que Exato, qualquer desconforto ali a pessoa também vai exagerar ou vai na exato. expressão, na comunicação, de não Uhum, ter uma Uhum. flexibilidade, uma motivação para desconforto, para gana, para sim. vontade, para esforço, né? E no esporte não existe não ter esforço. É sobre esforço e é palpável o esforço, né? É físico, é suar, é correr, é saltar. Então, assim, sem esse esforço não tem aprendizado, não tem melhora. E não tem também preparação mental, porque assim, é quando a gente sofre que a gente vai descobrindo os recursos que aliviam o sofrimento ou que amenizam e que ajudam a gente a enfrentar o próximo sofrimento, né? Perdi um jogo, fiquei triste, né? Como que vai ser perder o próximo jogo? Que repertório que eu vou ter que eu aprendi da última vez, né? Agora, se eu evito sofrer, ou se os pais, né, acolchoam ali o sofrimento, não lembra disso, tá aqui um sorvete pra você esquecer que você perdeu o jogo. Aí fica difícil, né? Porque aí a gente não tem o reforço natural. O esporte tem um monte de reforço natural. O reforço positivo, as dopaminas, a sensação de bem-estar, de competência E quando você ensinar a faz. não entrar em contato com o sentimento, né, necessário Exato. de Frustração. frustração, de Frustração, o esforço físico, assim, a tristeza. E assim, cara, eu Sim. gosto tanto desse esporte, eu tô perdendo nele, puxa, vai ter tristeza também, mas vai ter muita felicidade. Você quer abrir mão disso mesmo? E falando das famílias, pra gente entrar um pouco Uhum, nisso, né? E você ensinou uma mãe aí, tadinho não. Acho que desde pensar assim, como esses atletas chegam até você, e pensando até nas crianças, nos uhum, adolescentes, e o lugar da família dos pais, e explorar um pouco isso, assim, pra gente. uhum. Geralmente, quando atendo criança e adolescente, foi o pai e a mãe que trouxe, seja por uma queixa que eles estão observando, ou seja a queixa da própria criança, tô com medo, ou não tô dando conta, ou tô com dor, ou treino e não consigo performar. Ou é do treinador, que fala, olha, eu acho que ia ser legal se o seu filho tivesse um acompanhamento psicológico. Quais são as demandas mais assim comuns? Você trouxe algumas assim, mas o que que vem frequentemente das famílias ou das crianças dos treinadores? Mais a questão do Vem medo? O que que é? Ou é a questão mais da performance? Vem as duas coisas. Vem os pais falando, gente, mas ele treina tanto e não consegue ganhar nada. Vem a mãe e o pai falando, puxa, mas tá sofrendo demais. Isso tá me chamando Aham. muita atenção. Tem muito choro, tem muita dedicação, tem muito sofrimento, tem brigar comigo, tem brigar com o treinador. Que mais? Tem a criança ou o adolescente querer parar e a família não querer que pare? Tem, opa. Ele já Que tá aí é querendo um. desistir e a gente não quer que ele desista, porque aí vai ser ele vai instalar esse padrão de desistir quando as coisas ficarem difíceis. Então tem, e às vezes realmente acontece da criança estar se esquivando, mas às vezes é um processo de tomada de decisão. É a criança falando, eu não quero mais, e o pai e a mãe falando, não, mas como assim você não quer mais?
É interessante essa pergunta, porque a minha personal tem um filho que joga bola, e ela falando assim, Carla, mas o meu filho tem 19 anos, e ele falou pro pai, eu não quero mais jogar, eu não quero mais ir pra esses times onde eu recebo migalha. E o pai tá lá insistindo que quer que ele jogue. Não tá errado? Eu falei, tá, ué, quantos ele tem? 20. Pô, 20 anos ele pode decidir por ele. Ela, você pode fazer uma reunião comigo para explicar isso pro pai dele? Falei, posso, né? Agora, teu filho tem 20 anos, ele pode decidir pela vida dele, ele pode fazer transição de carreira, ele pode olhar que ele chegou até um limite que daqui em diante não tem mais como ser profissional, porque o esporte de alto rendimento também não é sobre eu quero ser atleta, é assim, você pode ser atleta, você é escolhido pelo alto rendimento, né? Porque você é fora da curva, porque você tem bom desempenho, né? Meu filho queria ser jogador de futebol, né? Ele foi jogador de futebol universitário, que era onde era o nível dele, né? As pessoas falavam, puxa, mas ele não vai entrar na MLS, ele não vai jogar aqui, de jeito nenhum. E ele sabe que não, porque ele entendeu que o nível dele não é para esse lugar. E tudo bem, ele deve ter ficado frustrado no momento que ele entendeu isso, ele foi fazendo a transição, mas no esporte é sobre isso. E eu acho que aí entra um pouco dos conflitos que a gente tem com as crianças e com as famílias. Porque em que momento que eu sei que não é pra mim ser atleta de alta performance? Mas aí que eu vejo um pouco mais sobre os pais do que sobre o adolescente e a criança, até num lugar assim, eu fico imaginando, né? E tudo que eu fiz pra você esses 5 anos que você treinou e agora você não quer mais? Tem pai que fala literalmente isso. Tem pai e mãe que falam literalmente a isso. invalidação, e aí é sobre eu fiz tudo isso pra você ser isso, você vai desistir agora. Tudo que eu gastei. E a projeção também, né? A projeção das famílias, da identidade que muitas vezes às vezes é da criança e do adolescente, mas muitas vezes não é, né? Um personagem que tá dissonante ali com a motivação. E aí entra talvez num conflito aí, né? Tem bastante. Tem bastante. Eu acho que é muito sedutor o ambiente do esporte, gente. Então, eu acho que às vezes tem pai e mãe querendo viver aquele sonho de eu quero estar em Wimbledon. Eu quero ir para uma Olimpíada. É narciso, tem bastante do narciso, como toda a área de alta performance, né? O artista, o esportista. Então tem uma magia, digamos assim. Tem um lugar que, né, tem muita literatura de narcisismo que fala do entitlement, né? Então o lugar do especial e que realmente a gente vê pessoas incríveis na televisão, né? E como se faz para chegar, né? Porque tem uma projeção pesada em todos os níveis, cultural, simbólico, financeiro. Então, eu acho que é muito sedutor, né? É muito sonhador. E pode ser um sonho muito bom, né, Carla? Mas talvez tenha uns sonhos doentios também, né? Tem. Os que chegam para mim, e quando chega com queixa, às vezes é um atleta de altíssima performance, jogador de futebol que já tá na Europa, e a queixa é a relação com a família. Né? É o pai que liga antes do jogo e fala assim, vai fazer isso aqui, hein? E que acaba o jogo e o pai liga e fala, foi uma droga o que você fez. E esse cara de 20 e tantos anos tá mexido por causa dessa fala, desse pai. Porque não é só essa fala, né? É uma história. É uma história. É o vínculo. É uma história. Né? A minha vida eu me dediquei a você. E esse menino de 20 e tantos anos já paga esse pai, essa família, desde os 12 anos. Né? Então, envolve muito, assim, eu falo que não existe atleta sem família. Porque quem inicia no esporte, quem coloca a criança no esporte é o pai e a mãe. A criança não vai sozinha, né? O pai e a mãe que vai lá, que leva no final de semana, que prepara a mochila, que acha o treinador, independente de classe social. Que vai, incentiva e motiva, que nos momentos ruins está lá e fala, não, tamo junto aqui, eu vou te ajudar. Então, assim, sem pai e mãe ou um cuidador, não tem atleta de alta performance. Tem sempre uma família por trás dando esse respaldo, dando esse cuidado, porque realmente é uma vida que essa pessoa ela vai precisar de ajuda. Né? Ela vai precisar da mãe ajudando, às vezes, fazer a lição de casa porque tá viajando. Um tutor ajudando porque não teve tempo, porque estava competindo. Ô, Carla, como é que nesse campo, então, você faz a avaliação do atleta e da família? Conta um pouquinho do trabalho, assim, para fazer essas avaliações e atuações em crianças, adolescentes e famílias. E uma outra pergunta dentro dessa, assim, quando que é a hora... e quando que você vê que a questão, às vezes, é mais psicológica e até
tem uma interface com a psiquiatria, assim, casos Uhum. emocionais e questões que ali vão direcionando um pouco mais para o indivíduo. Uhum. Quando chega um atleta, uma criança ou um adolescente, a primeira conversa é conversar um pouco com os pais para entender essa queixa, e daí a gente faz uma sessão junto com os pais e as crianças. Ou, às vezes, o pai pede, deixa a gente falar antes sozinho e depois entra a criança. Então, a primeira avaliação é essa, entender essa queixa, entender o que que é a queixa da família, o que que é a queixa da criança, porque às vezes aparecem coisas diferentes. Entender nessa sessão onde a criança e a família tá junto, como que é essa relação, se a criança fala de boa na frente dos pais, como que ela se relaciona com pai e mãe. Então, nessa primeira sessão, a gente já consegue ter uma noção de como que é a dinâmica dessa família. É uma família que dá super suporte, cuidadora, incentivadora, é uma família mais aversiva, mais autoritária, é uma criança que tá mais acuada, uma criança que não tá nem aí pros pais e fala o que ela quer e a relação é de boa. Então, nessa primeira sessão dá para ter essa noção. Depois os atendimentos são individuais com a criança. Eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, então às vezes a criança tá comigo ou tá com o meu time e eu supervisiono. E a cada 8 sessões, 7 sessões, a gente faz o que a gente chama de follow-up com a família. Então a gente vai contando para a família o que foi trabalhado. Quando a gente vê que precisa orientar essa família para fazer ajustes de, sei lá, alguma coisa que esse pai, essa mãe tá. É uma decisão que não é a melhor, ou tá cobrando demais, ou tá falando de um jeito que deixa a criança acuada, a gente já aproveita e já orienta. É uma orientação de pais juntos, né? Em relação ao estilo ali Estilo dos pais parental. lidando com Sim, o desenvolvimento da criança, do sim. adolescente, ali junto ao esporte. Porque sem orientar esses pais, assim, a minha sessão, ela fica muito sozinha, né? Se eu não tô alinhada com eles, se eles não compreendem como que eles podem ajudar no desenvolvimento dessa criança, muitas vezes é a maneira como eles estão enxergando a relação com o esporte, como eles estão pressionando a criança que tá trazendo a queixa, né? Então, essa sessão junto de devolutiva, ela é interessante. Às vezes eu faço sem a criança, às vezes eu trago. Principalmente quando é adolescente, eu gosto que o adolescente esteja junto para, assim, conta aí o que a gente conversou, né? O que a gente já conseguiu atingir. Conta o que tá te deixando angustiado. Vamos costurar junto com seus pais as mudanças e decisões que você quer fazer. Então, a gente vai dando suporte para o jovem poder falar o que às vezes ele não dá conta de falar sozinho, mas aí a gente precisa dessa relação com o jovem e dessa relação com essa família, né? Então, essa família precisa confiar na gente. Uma das coisas que eu mais gosto é fazer orientação de pais. E assim, eu não sou boazinha com eles. Porque eles chegam pra mim e falam assim, Eu imagino. eu quero que Você meu é filho firme. melhore. Você quer mesmo? Então, assim, você precisa me ajudar. Né? Você carrega a mala dele, você responde por ele, você faz a lição de casa por ele. Ele não tá conseguindo tomar decisão dentro de quadra e você acha que é por quê? Né? Então, assim, dá autonomia para ele, deixa ele fazer o que faz parte dele fazer. Então, deixa ele crescer, deixa ele assumir. Você quer um filho que tome decisões, que saiba lidar com pressão, deixa ele entrar na pressão, não só dentro de quadra, mas fora. Então, eu sou bem firme com os pais, mas reforço muito também quando eles fazem pequenos ajustes. E para isso a gente tem que criar essa relação de confiança, né? Então, a gente está junto nesse processo de desenvolver o seu filho. E você vem comigo? Né? Então, às vezes eu puxo a orelha, ou do jovem, né? Sei lá, tinha uma menina da esgrima que dava piti toda vez que. E assim, uma super promessa, né? Eu falei assim, cara, você já viu a Rebeca dando piti? Ana Marcela dando piti? Não pega bem. E assim, falando na frente dos pais, tá assim, me ajuda a te ajudar, vamos lá. Tô entendendo que tem uma desregulação, vamos pensar juntas como que você pode lidar com isso de socar a parede, de gritar com a tua mãe, de xingar com todo mundo. Sabe o que é interessante? Porque te ouvindo, e aí até te perguntar da tua formação, né? Porque aí, tipo, eu oriento os pais, então, né, para que onde você foi buscar se construir assim também. E é interessante pensar a motivação.
Porque, às vezes, o mais difícil de construir terapeuticamente falando aqui, né, quando eu tô trabalhando, é a motivação da criança ou do adolescente na autorregulação. Às vezes ele tá tipo, não tô nem aí. Mas aí, quando você tem um lugar de treinar, de eu quero estar no esporte, é uma motivação que te ajuda a ter autocontrole, né? E eu sempre pergunto para os atletas, quem são seus ídolos? Quem que você olha e fala, nossa, né? Porque é um modelo de comportamento. Maravilhoso. Sei lá, é o Sinner, é o Alcaraz, é o Nadal. Aí é incrível, né? Ah, não, é o Neymar. Aí é ruim pra mim. É o Neymar, mas o que tem ali que... E aí? Exatamente. Então, mas eu tento buscar as referências dentro do esporte. Assim, o esporte tem valores que são muito... para alcançar excelência, são muito importantes, né? Que assim, é dedicação, é disciplina, é esforço, é amizade, é cooperação. Então, o esporte me ajuda muito no meu trabalho, porque assim, é só usar um recurso que o próprio esporte dá. É só usar uma fala da Rebeca, é só usar o Bernardinho, né? Os exemplos que a gente tem que estão próximos da gente, né? A gente não precisa inventar a roda, a gente precisa fazer bem feito, óbvio, olhando para a especificidade daquela criança, daquele jovem, do esporte que ele faz também. Agora, pensando na ampliação da psiquiatria, né? A psiquiatria vira uma psiquiatria de boteco. Todo mundo fala de diagnósticos. E a galera tá tomando remédio geral, né? Opa! Então, como é que é essa questão de remédio aí na alta performance e remédio nas vulnerabilidades também? E eu não te respondi a pergunta que você me perguntou. Mas aí eu até refiz a pergunta agora de um outro jeito, porque... Tá. Questão do doping, mas eu não tô falando de doping só de força, eu tô falando até de doping emocional, ó. Vamos dar um remedinho para o cara tolerar mais, né? Ou vamos dar um remédio para ele ter um foco melhor. Como que fica essa relação? E hoje em dia existe uma divulgação enorme, né? E até uma popularização e uma normatização de uso de remédio em todos os campos. Por exemplo, performance acadêmica, vestibular, a galera usando geral ali, né? Nos cursinhos. Mas no esporte também. No esporte também, chega a criança de 11 anos já tomando GH para crescer, porque supostamente meu filho não vai ser alto, e para senador ele tem que ser grande. Aí ela já tá com GH antes da hora, né? Sem a gente nem saber. Tipo, não, meu filho tem que ser alto, porque é isso que vai melhorar. E às vezes eu falo, cara, não é sobre altura. É sobre, teu filho tem repertório para ser vencedor? Porque ele pode ser alto, mas não ter desenvolvimento motor, não ter repertório emocional para dar conta de pressão. Então, às vezes a criança chega medicada e se a criança não tá medicada e o pai começa a achar que precisa ou não precisa de medicação, a gente olha com muito carinho, porque vão ter casos que vai precisar. Né? Então, já encaminhei para você, né, Mauro? Quando a gente viu que tinha ali uma criança que tinha um perfil meio depressivo e, opa, será que não vale uma avaliação? Será que essa criança não vai se beneficiar de uma medicação? Né? Então, quando é esse caso, eu encaminho, né, para essa avaliação, para avaliação da família e para a gente entender qual que seria o ideal. O que tem acontecido e acontece no esporte é essa busca de performance a qualquer custo. Então, assim, tenho TDAH, isso vai me impedir disso ou daquilo. E lembrando que o remédio TDAH é Ritalina ou Venvance. E Ritalina e Venvance é doping, né? Só não é doping quando esse atleta realmente tem um diagnóstico, você faz uma TUI para ele, a TUI é Therapeutic... special, etc. É um documento que você tem ali, uma avaliação de um psiquiatra, você fala que esse jovem precisa usar, né? E aí ele pode fazer o uso, mas se esse jovem faz o uso sem esse relatório... Ele considerado doping na competição. É doping. O que acontece é que, assim, testagem de doping a gente só tem na alta performance. Sim, a gente não tem nos atletas amadores, pouquíssimos esportes amadores têm, e para as crianças também não tem, né? Então... E nem universitário no Brasil, acho que também não, né? Não, universitário não. Porque aqui não é tão, né? Que nem nos Estados Unidos, outros lugares, não. Não. Menos formalizado. É só na alta performance. E é importante as pessoas saberem que, assim, quem não tá no esporte acha que, assim, todo mundo lá nas Olimpíadas usa alguma coisa. Não usa. E por alguns motivos. Primeiro porque tem toda uma regra, a gente tem uma agência antidopagem,
Os atletas, antes de ir para a Olimpíada, são testados. Ana Marcela, que é uma atleta que eu acompanhei, que é medalhista, campeã olímpica, foi testada ao menos 5 vezes no mês que antecedeu as Olimpíadas. É teste de urina e é teste de sangue. Então, assim, não é que qualquer pessoa usa qualquer coisa. De jeito nenhum. Tem um acompanhamento de como que é a saúde desse atleta e como é o sangue desse atleta. Para ver se não tem dopagem genética também. E tem uma outra coisa. Valor do esporte, né? Valor do esporte é ética, é fair play, né? Então, o atleta que ultrapassa, né? Ele é muito mal visto. A reputação dele acaba. Qualquer patrocinador que ele tem, ele perde. Ele perde todos os contratos dele. E, dependendo do doping, ele é expulso do esporte. Ele pode levar uma suspensão 1 ou 2 vezes, ou ele vai ser expulso do esporte. Então, muitas vezes, meu trabalho é ensinar os pais dos atletas que é assim que funciona. Que não é sobre usar qualquer substância para melhorar a performance do seu filho. Porque ele não vai poder usar lá na frente e porque agora é considerado doping. Né? Então, se eu estou usando o GH, por exemplo, né? Se essa criança não tem indicação para fazer uso de GH e ela está fazendo, isso é um uso, né, só para ganhar performance. Isso é doping. E você está ensinando essa criança a trapacear com 12 anos. Né? Então, os profissionais do esporte, e aí, por isso que é importante, quando a criança é atleta, ela ser atendida por pessoas que conhecem esse ambiente e não vão naturalizar o uso de uma substância ou outra para melhorar a performance, né? E tem o nosso psiquiatra do COB, né? Ele fala uma coisa bem interessante, ele fala assim, e Carla, alguns diagnósticos, eles são ótimos para o esporte. Né? Então, aquela pessoa hiperfocada, aquela pessoa narcisista, é maravilhoso pro esporte, porque ela só pensa nela, ela vai fazer exatamente o que precisa ser feito e aumenta a chance dela ter resultado. Né? Então, alguns perfis, eles são beneficiados pelo ambiente do alto rendimento. Né? A gente tem bastante atleta medicado, hoje em dia, porque a gente tem muita questão de saúde mental no esporte de alto rendimento, números maiores no alto rendimento do que na população em geral. Depressão, a gente tem muito transtorno alimentar, principalmente entre as mulheres, e esportes que envolvem beleza, estética. Isso significa alguns desses atletas estarem em tratamento, competirem com medicação, mas fazendo um tratamento. A ideia é retirar essa medicação quando ele precisar. Né? E sempre que um atleta precisa ser medicado, tem que entender o quanto que vai impactar essa medicação no rendimento, na tomada de decisão, tempo de reação. Então, é super calculado se vai usar a medicação, é sempre a última opção. A gente usa tudo antes, né? Então, ajuste do ambiente, técnicas, né, todas comportamentais, para a gente evitar que esse atleta precise usar a medicação. Então, você acha que dependendo da relação da pessoa com o esporte pode adoecer? Você acha que pode ser uma área de adoecimento, né? Porque a gente fala muito do espectro do esporte como área da promoção de resiliência, mas a gente está pensando ali no lado negro do esporte, ou, né, nas sombras, digamos assim, dessa relação de um estresse, né? Você acha que sim, então, né? Sem sombra de dúvida, o exercício ele é tratamento e prevenção para depressão e ansiedade, a gente já sabe disso, né? Agora, quando a gente fala de esporte de alto rendimento, o nível de pressão que esses atletas sofrem, o nível de entrega física que eles têm que ter, às vezes sobrecarga física com sobrecarga emocional, a gente tem aí gatilhos vários para desenvolvimento de questões de saúde mental. E por isso que hoje em dia a área de saúde mental no esporte, ela tá tão, né, enfim, exacerbada, porque a gente tem cuidado desses atletas e tentado prevenir que eles não cheguem nesse lugar, né, de depressão, de burnout, de distúrbio alimentar. Então a gente tem cuidado bastante para cuidar desses atletas e para evitar que eles precisem entrar nesse quadro. Agora, a gente está, né, se encaminhando aí para os minutos finais, né, Carla, da nossa entrevista aqui, do nosso contato contigo, e a gente viu um pouco o lado negro aqui, né, esse finalzinho, né, mas eu também queria pensar junto com você, assim, a esperança e a saída pelo esporte, porque na nossa área, né, assim, de saúde mental,
um dos grandes fatores de risco são as vulnerabilidades sociais, né? Então, você vê no Brasil, eu e a Bia, a gente atua em várias frentes de muita vulnerabilidade, né? O Brasil é um país muito pobre, né, o Brasil ainda é um país que tem muita vulnerabilidade nas famílias, e às vezes a gente pensa nesses repertórios de saída, né? Então, eu queria ver um pouco sua visão, assim, como é que é o esporte como repertório, como saída, né? Ou como visão de mundo, assim, dentro de dificuldades sociais importantes, assim, das comunidades, das famílias. E eu tô pensando em esporte tanto de alta performance, mas esporte também como o dia a dia ali. Eu acho que, mesmo olhando para a vulnerabilidade social, eu acho que, independente se a pessoa é vulnerável ou não socialmente, ela vai se beneficiar do esporte. Né? Mas para as categorias ou para as pessoas mais vulneráveis, às vezes é a única saída. Né? Então, se a gente olhar para os nossos atletas brasileiros, boa parte deles vem de uma condição super vulnerabilidade, de famílias que não são super estáveis, de não ter nunca visto o pai na vida, mas vão lá e ganham medalha olímpica. Né? Que será que o esporte fez ao longo desse caminho para essa jovem ou esse jovem, né, ter repertório suficiente para ser o melhor do mundo? Provavelmente a história dentro do esporte, foram as pessoas, foram as vivências e as experiências que essa jovem sentiu, né? Então, por mais que a gente tenha poucos lugares estruturados no sentido de, puxa, o país do desenvolvimento esportivo, a gente tem algumas coisas, né? Não é à toa que a gente revela um monte de atleta. Então, eu acho um ambiente muito rico para ser uma outra opção, um outro ambiente para esse jovem olhar e falar assim, nossa, isso aqui eu posso desenvolver tantas coisas. Poder ouvir de um treinador, de uma comissão técnica, de uma treinadora, você é bom nisso. Novas referências, novos parâmetros, sabe? Um ambiente que pode ser muito reforçador para uma criança. Bom, e aí a gente tem milhões de histórias, né? Assim, sim. Que se a gente for aprofundar aqui, mais da metade dos nossos atletas vem de condições. Mas é interessante que há um mês atrás a gente fez o Summit de Psicologia do Esporte e o Cláudio Castilho, que é treinador de atletismo e é uma modalidade que as pessoas vêm de situações vulneráveis, falou: de historinha triste o mundo tá cheio. Né? Mas quem chega lá não é só por causa da história triste e não é só sobre superação e dificuldade, é sobre, sabe, trabalho duro, é sobre uma rede de pessoas que estão ajudando nesse processo, é sobre essa individualidade, particularidade dessa pessoa de conseguir enfrentar cada um desses desafios e ter uma rede de apoio que, se não for a família, é a comissão técnica, é uma confederação que ajudou, é um projeto social que impulsionou essa criança. Então, assim, se eu pudesse indicar para toda a família, eu indicaria que esse filho ou filha fizesse um esporte. Sim. Alguma aprendizagem ali vai ter, independente de classe social. Precisa fazer esporte, gente. Assim, ainda mais com as telas, ainda mais com os jogos, ainda mais com os computadores. Né? A gente coloca a criança numa experiência real que ela vai precisar ter com outra pessoa, porque você nunca faz esporte sozinho. Você sempre tá na relação com alguém, né? Você tem um amiguinho, você tem um treinador, você tem que aprender nessa relação com pares e com algum adulto que é autoridade. Então, você tem que lidar com comunicação, se frustrar, receber feedback, crítica. E é uma relação humana, né? Ninguém treina sozinho, ninguém ganha medalha sozinho. Mesmo modalidades individuais, é um grupo de pessoas trabalhando para esse atleta se desenvolver. Então, é sobre relação humana, poder fazer esporte ao ar livre, né? Melhor ainda, se for ao ar livre, se a pessoa estiver motivada, isso vai ser, sim, vai impactar positivamente, com certeza. Você acha que esse é um grande ensinamento que você teve, assim, nesse falar da relação humana? É uma coisa forte e muito verdadeira, né? É um grupo de pessoas, né? Pra dar certo, pra funcionar. É sobre pessoas. As pessoas acham que eu faço treino de concentração e motivação. Meu trabalho é sobre relações. Treinador-atleta, a minha adversária, a minha amiga de treino, a minha mãe que me enche o saco, a minha mãe que me ajuda demais, eu sinto falta dela. Né? O meu trabalho, no final das contas, é sobre relações humanas. Né? O treinador que inflou o ego e que agora, né, esqueceu que tem um monte de gente trabalhando junto para alcançar aquele resultado. Então, e eu acho que isso que é o mais legal de trabalhar no esporte e que me formou como pessoa, né? Assim, praticamente tudo que eu tenho eu devo ao esporte. Os meus amigos, os meus chefes, os meus treinadores,
né? Minha família está envolvida no esporte, então, para mim é muito enriquecedor, né? É um ambiente muito frutífero. Mas eu falo para os pais, né? Então, assim, você confia no ambiente que teu filho tá jogando bola? Você gosta do treinador? Ele tem o seu estilo? Ele impacta positivamente no teu filho? Ótimo. Você começou a achou esquisito, achou estranho, ou teu filho volta e não quer voltar pro treino. Muda de ambiente, muda de esporte, muda de treinador, porque uma relação treinador-atleta, um ambiente positivo muda tudo na vida da criança, na relação com o esporte, com o próprio corpo dela, com a percepção de competência. Gente, fazer esporte é isso, né? Acho que por isso que tem gente que não gosta de esporte, porque se sentia incompetente. Era o último a ser chamado lá na aula de educação física. Né? E o contrário é verdadeiro, né? Você estava falando desse lugar do esporte. Eu tive já um paciente que ele falou: fiquei 3 anos na escola ouvindo meu professor falar que eu não ia dar em nada. Mas quando eu fui, e isso tatuado nele, assim, sabe? Que eu vou ser. E eu passei a ser agressivo porque eu ouvia isso. Fiquei ouvindo isso 3 anos, do meu 4º ano ao 7º, 8º ano. E aí muda a relação porque por conta do esporte, de passar a acreditar em si. Isso é incrível, né? Eu vou te fazer 2 bate-bolas pra gente acabar. Vou já te falar os 2. A mensagem para alguém que queira trabalhar com o que você trabalha, que queira ser psicólogo do esporte. E para os atletas, 2 mensagens. Para quem quer trabalhar com psicologia do esporte, tem que gostar de esporte, tem que gostar de estudar, porque tem que entender de psicologia, nutrição, treinamento, as regras dos esportes que você vai trabalhar. Você está estudando o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Eu preciso conhecer, né, a regra do esporte novo, golfe, hipismo, tiro com arco. Cara, preciso saber, né? Por que você sente ansiedade exatamente nessa hora? Preciso conhecer esse ambiente. E eu acho que saber se comunicar bem é muito importante, porque você não pode ser uma ameaça para o treinador, você tem que ser parceiro desse pai, dessa mãe, você tem que criar um vínculo importante com esse atleta. Então, saber se comunicar com esse time e com essas pessoas faz muito a diferença, né? Usar a linguagem do esporte, acessível, isso ajuda demais. E para os atletas, cara, só faz o que você gosta, com prazer, vai doer, mas onde você quer chegar, né? Eu acho que é sobre isso, escolher um esporte onde você se sinta feliz, onde tenham pessoas que te interessam, onde tenham informações que façam você crescer. Precisa ser um ambiente reforçador, não pode ser por obrigação. Né? Precisa ter uma percepção de competência ou de evolução. Isso é muito importante no esporte. Muito obrigada. Muito bom. Muito bacana, Carla. Incrível sua energia aqui. Acho que dá para sentir certamente nas telas também. Incrível a energia que você traz, assim. E o campo, assim, é uma energia muito forte que você traz aqui, né, para pensar em esporte, em saúde mental. Então, vou sair daqui e dar uma corridinha, né? Pô, fiquei pilhado. Não, e eu adoro esporte, eu sempre jogava basquete, então realmente é um troço que também faz muita diferença, assim, para mim. E é uma das minhas ferramentas de saúde mental. Então é isso, né, Bia? É isso. Muito obrigada. Acho que dá para ver tua paixão, né? Acho que o É Mauro isso. e eu, a gente se encontrou nesse lugar de gostar demais do que a gente faz. E acho que você tá no nosso campo. Sem dúvida. Obrigada. De nada, gente. Obrigada a vocês. Então é isso.